Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no novo vídeo do canal. Neste vídeo a gente vai falar aí sobre um problema muito sério que está começando a ocorrer aí, que é uma regulamentação além do que já existe hoje na questão dos postes, né? Já existe aí em andamento algo que essa regulamentação, né, que já foi aprovada pela Anatel, que está agora em reanálise pela ANEEL, que vai criar as posteiras, enfim, isso daí ainda não está definido, mas enquanto isso não ocorre, as prefeituras das cidades estão entrando em ações. Então vou trazer uma notícia, vou mostrar uma lei que foi criada aqui na minha cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, e também vou deixar para vocês aí a norma técnica aqui da concessionária da minha cidade, que é a Elec. Também vou disponibilizar para vocês aí que tem informações bem interessantes a respeito da forma correta ou da forma que eles gostariam que fosse aí a utilização dos postes, beleza? Então primeiro aí, ó, notícia aí do site, né, que está publicado no site Amigos da Telecom. Prefeituras se mobilizam para limpar postes, mais estratégias que contêm riscos, né? Então o movimento aí começa a surgir em diversas prefeituras aqui do Brasil, para que tem um grande potencial de afetar as redes de telecomunicações e ocupação dos postes. Iniciativas de limpezas dos postes lideradas pelas autoridades municipais que delegam a empresas terceirizadas a retirada de cabos e equipamentos considerados abandonados. O problema é que não existem regras para esse procedimento, falta de acompanhamento técnico das empresas de energia quanto das empresas de telecomunicações e não há nenhum controle de do que é feito com material retirado, com risco inclusive que ele seja recolocado no mercado. Segundo apurou aí o Teletime, que é aí a fonte dessa notícia, há pelo menos 3 municípios, inclusive o nosso aqui, né, incluindo capitais aí como Porto Alegre, Goiânia, que foram identificados editais de parceria das prefeituras ou sobre as quais se tem notícia da atuação das próprias equipes municipais para a retirada dos cabos e equipamentos. Então isso é algo que vai ocorrer cada vez com mais frequência, tá? E na minha cidade já está ocorrendo. Então aqui no município de Rio Claro, interior de São Paulo, a gente já tem uma lei municipal tratando desse assunto, né, que foi publicada agora no dia 20 de 8 de 2024, que é a lei número 5.913, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias que fornecem a energia elétrica das empresas de telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou outro serviço por meio de rede aérea, a retirar dos postes a fiação excedente e sem uso que tenham instalados e que dá outras providências, beleza? Então aqui o prefeito já, né, aprovou aí, né, publicou essa lei. Tá? E aqui ela trata o seguinte: as concessionárias empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica, telefonia fixa, banda larga, que foi o que a gente leu lá acima, que operem com equipamento de fiação aérea de telecomunicação e energia deverão removê-los quando ficarem excedentes, inutilizados ou sem uso e que possam trazer insegurança ao munícipe. A remoção do equipamento de fixação que trata desse caput deste artigo poderá ser solicitado por pessoa física ou jurídica por meio dos canais de comunicação já existentes no âmbito do município. Ou seja, a lei fala o seguinte: se alguém for lá e falar, ó, tem um cabo ali que está caído, ou tem um cabo que está ali sem uso, eu quero que remova esse cabo, então ele pode ir lá protocolar isso na prefeitura e solicitar essa remoção, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? E aí ele fala que ocorrerá sem ônus para os consumidores, para o poder público, devendo ser cumprida a retirada da comunicação ao solicitante dentro do prazo de 30 dias. Então, o provedor ali, né, a empresa vai ter que ir lá tirar esse cabo, né? Se for identificado quem que é o dono, tem esse primeiro ponto aí, né? E a prefeitura aqui já está querendo fazer um cadastro. Eu participei de uma das reuniões, né, apesar de a gente não ter, a gente tem um projeto que foi lançado, né, aliás, não chegou a ser lançado, a gente fez o projeto, foi aprovado, mas a gente não lançou o cabeamento. Inclusive a Elec estava até entrando em contato com a gente também referente a esse projeto aí. E a gente não lançou e não vamos lançar esse projeto, tá? E aí, o que ocorre? As prefeituras estão de olho aí, né? Eles estão querendo uma forma de controlar isso. A princípio eles falam que é para, porque corre risco para a população, etc. Isso aí realmente eu concordo, né? Tem muitos cabos aí que estão trazendo risco. Essa semana mesmo aqui teve rompimento de um cabo nosso, caminhão também tem esse problema, né? Excesso de altura, a gente já vai ver ali na norma da Elec. Então, muitos caminhões com excesso de altura passam e saem arrastando tudo. Eu tive aqui um prejuízo essa semana com isso. Em breve vai sair vídeo lá no canal Amigos da Telecom contando aí o que aconteceu, mó BO. Nessa mesma lei, a prefeitura fala que vai ter multa para quem não
retirar os cabos ali, etc, né? Então a multa, né? Proibição temporária de funcionamento, não sei como é que eles vão fazer isso, né? Multa será dobrada, não sei o que. Então a prefeitura definirá aí as regiões para trabalho da higienização dos postes e retirada de fiação sem operação, bem como prazo de execução. Então, além de tirar o que está caído, eles vão querer dar uma limpa nos bairros. Então, eles vão pegar um bairro e vão falar assim, ó, nesse bairro aqui, a gente quer que tira todos os cabos que estão sem identificação. Então, quem tiver sem identificação, a concessionária também vai usar essa lei aqui para poder, né, quem não tem projeto com ele, esse tipo de coisa, também usar essa lei uma forma jurídica para poder... Não, agora a gente tem uma lei que obriga a gente a tirar o cabo sem identificação, o cabo, né, que está irregular, etc. Então, eles vão usar isso aí também. E aí eles falam, para o processo de realização dos postos, a notificação, expedição da multa será feita pelo departamento competente, poderá notificar por e-mail, através de diário oficial, etc. Né? E aí tem outros detalhes aqui também, tá? Eu não vou... entrar em cada um dos pontos, até porque é uma lei aqui da minha cidade que não vai valer para vocês, mas só para vocês terem ideia que isso vai acabar acontecendo em outros locais, né? E lá na reunião esteve presente lá o pessoal da Vivo, o jurídico da Vivo, o pessoal da Claro, né? Essas empresas grandes, fora as outras menores aí. E todo mundo falou, não, essa lei, ela tá, né? Vai acabar sendo considerada inconstitucional, porque é algo que é determinado pela questão federal, né? E que, inclusive, como falei aqui no começo do vídeo, já está em andamento, já está em questionamento aí na ANEEL, na Anatel, já tem uma regulamentação em andamento, né? E eles estão querendo fazer essa limpeza, tipo assim, vamos limpar, vamos organizar tal bairro em 30 dias, depois vamos pegar outro bairro, depois vamos pegar outro bairro. Então os caras tá querendo agilizar coisa que é difícil, né? Imagina você organizar um bairro inteiro aí de cabeamento, fiação, etc. Então assim, vamos ver como que vai ser o cumprimento, tá? Mas fiquem atentos porque cada vez mais a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo, tanto pelas prefeituras, tanto pelo governo federal, enfim, né, com as novas regulamentações que a gente vai ter aí, tá? E outra coisa que eu vou deixar aí também à disposição para vocês é esse outro material aqui, foi disponibilizado pela Electro, né, porque como eles estão agora tratando com essa lei municipal, então eles disponibilizaram, que aqui é Electro, mas é a Neo Energia que está por trás, que atende vários estados aqui do Brasil, né? Então, os caras bem grandes aí. Beleza? E é interessante esse documento que eles trouxeram e eu vou compartilhar com vocês, porque é uma cópia não controlada, tá aqui já, né? E ele trata de algumas coisas bem detalhadas sobre o funcionamento aí, né? Da questão do compartilhamento, que eu destaquei aqui para vocês algumas coisas. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui começa o primeiro destaque, tá? Vou disponibilizar, depois vocês podem ler no detalhe aí, tem bastante informação bem útil. Primeira informação, né? Aqui ele fala que a iluminação pública tem uma faixa de fixação no poste de 300 milímetros, que dá 30 centímetros, né? Então, 30 centímetros lá do poste, né, o tamanho de uma régua aí, é destinado à iluminação pública. Então, seria para fixação da luz ali, etc, né? E a questão das operadoras, no caso aqui da Electro, né? Eles colocam que são 5 empresas, que pode ter 5 empresas, então você tem 5 posições, um total de 50 centímetros e cada uma tem 10 centímetros. Então você tem ali 10 centímetros, que é a faixa para você utilizar para passar o seu cabo, para passar os cabos dos seus clientes, etc, tá? Então esse é o primeiro ponto interessante aí. Obviamente, se você for olhar o poste aqui, tem muito mais do que isso de cabo de empresas, né? Então, eu não sei como é que eles vão fazer, não sei se todos são aprovados, tem projeto, etc, né? Outra coisa interessante, ó, a distância entre condutores de energia e telecomunicação. Então isso aqui é muito importante, porque tem gente que coloca o cabo muito próximo ali, né? Então ele fala que se for menos de 1000 watts, a distância mínima deve ser 60 centímetros, né? Um pouco mais de meio metro. Se for entre 1000 e 15.000 watts, não, né? Volts. Se for menos de 1000 volts, é de no mínimo 60 centímetros. Se for de 1000 a 15.000 volts, é 1,5 metro. E se for de 15.000 a 36.000 volts, que normalmente aqueles cabos mais altos lá, né? A distância mínima deve ser 1,80 m, tá? Isso aqui é para segurança da pessoa ali, para evitar choque, evitar até conduzir energia ali no seu cabo, né? Enfim, beleza?
Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa, a distância dos cabos ali que podem estar, né? O cabo até o solo, né? Porque tem muitos cabos baixos, né? Que a gente comentei que também caminhão passa, rompe, né? Então olha só, ferrovias seriam 6 metros, onde passa o trem ali. Rodovias no mínimo 7 metros. Estradas rurais, né? Com máquinas agrícolas aí, no mínimo 6,5 metros. Ruas e avenidas, que é o principal ali, que é onde a gente passa todo o cabeamento. No mínimo 5 metros, então se você estiver abaixo disso aí, você já está irregular, né? E a gente vê que muitos locais têm aí cabos mais baixos que isso. Entradas de prédios e demais locais, né, restrito a veículos, aí tem que ter no mínimo 4,5 metros. Então, na frente de prédios, na frente de onde passa veículo, tem que ser no mínimo 4,5 metros, e quando você vai atravessar a rua tem que ser no mínimo 5 metros, e vias exclusivas de pedestres em áreas urbanas ou rurais no mínimo 3 metros, esse é o mais baixo possível aí, né, que seria locais ali onde só passa pessoas, não vai passar veículo, etc, né. Então essas medidas também são muito importantes, tá, que eu destaquei aqui, tem, como falei, muita informação aqui que vocês podem ver. Aqui no caso da Neoenergia, olha só que interessante, não é permitido o uso de cruzeta ou kit reserva no poste ou vão para aplicação de cabo de descida ou reserva técnica. Então aqui eles estão dando exemplo do que não pode. Então você não pode usar aquelas cruzetas, né? Aquelas cruzes lá para passar cabo, tá? Para amarrar no poste, você não pode usar, beleza? Então eles estão dando aqui, ó, exemplos de aplicações irregulares, beleza? Aí tem os detalhes, aqui ele também fala que o ocupante pode projetar apenas uma caixa, que eles chamam de TAR, de terminal de acesso de redes, ou CTO ou também NAP, né, por poste. Então, cada ocupante pode colocar uma caixa no poste, independente do local de sua fixação, pode ser a face do poste ou em qualquer um dos vãos. Então, você também poderia colocar ali nos vãos. Mas tem um detalhe interessante, ele fala que é permitido no máximo de 2 caixas, seja CTO ou NAP, de ocupantes diferentes, fixadas no vão. Então, em cada vão vocês podem ter no máximo uma caixa, que ele dá até uma imagem exemplificando, né? Que aqui você tem uma caixa, que você tem outra caixa, é o máximo que você pode ter nos vãos ali, tá? Porque daí você vai vir aqui, vai botar a escada aqui, inclusive aqui não tá dando para ver, mas tem uma distância, né? Que você tem que respeitar aqui do poste, né? Para colocar essa caixa. Então você vai ter uma caixa do lado direito e uma caixa do lado esquerdo, acabou. O resto tem que ser fixada no poste ali, né? E ele tem um exemplo da fixação, como que é, ó. Então eles fazem as caixas TAR ou CTO, deve ser fixada a partir de 0,2 metro abaixo do ponto de fixação mais baixo na faixa de ocupação. Então você tem lá os 5 ocupantes, né? Obviamente sempre tem mais, né? Mas ilimitadas a 3,7 metros do piso, de modo a garantir o espaço de 3 até 3,5 para pintura do barramento de identificação do poste, sem comprometê-lo, conforme figura abaixo. Então aqui ele dá todo um exemplo, né? Você tem aqui as caixas, né? Você tem que estar a 20 centímetros ali do cabo mais baixo, né? Então tem os 5 cabos aqui, então começa em 20 centímetros, né? Aí de uma para outra também você teria que respeitar 20 centímetros de uma para outra, né? E aqui ele está dando um exemplo que, sei lá, poderia ter 4, né, caixas ali, né? Apesar que você pode ter 5 ocupantes, né? Então, teria que suportar 5 caixas, né? Aqui ele também tá dando um exemplo, ó. Depende do poste, né? Enfim, de um lado, do outro ali. E essa parte aqui em amarelo seria uma etiqueta, né? Que eles colocam no poste ali. E essa altura, né, ali do chão é a partir de 3 metros, né? Mas você vê em muitos locais caixas bem baixas, né? Tem caixas aí que às vezes dá quase que pra você plugar com a mão ali o cabo, né? Então, esses controles você vê que eles têm as regras, mas o controle não funciona. Aí eles falam aqui do cabo de descida, né? Como é que é ali. Tem que usar ali a raquete, por exemplo, né? Que seria o Opt Loop, né? Então aqui, ou em alguns casos a pessoa não usa raquete, mas ela só faz com o próprio cabo ali, né? Então tá dando exemplo de como você deveria usar dessa forma aqui, né? Depois a gente tem aqui, ó, os cabos de descida, né? Como é que deve ser os cabos que ficam enrolados atrás da caixa, ó, tá? Que seria uma reserva técnica ali atrás da caixa, como que deveria ser, né? Dando exemplos e especificando várias especificações ali, tá? E aí ele detalha muita coisa, tá, pessoal? Não vou entrar em todos, eu destaquei alguns pontos, como falei para vocês, mas é um material bem completo, 36 páginas, vou disponibilizar aí para quem quiser baixar, né? Porque tem várias normas. E aqui a gente tem algumas imagens interessantes que mostra ali, né, a fixação dos cabos, né? Então você tem ali
os cabos da concessionária, que normalmente você tem lá, né, o neutro, lá em cima, depois você tem fase A, fase B, fase C, né? E a faixa aqui eles podem ocupar ali. Depois, engraçado, você tem aqui um cabo ótico da concessionária de energia. Então, eles têm um espaço reservado só para eles ali, né? Então, além ali dos 5 ocupantes que estão lá abaixo, a concessionária tem o direito ali, né, de colocar um cabo acima de todo mundo, tá? Então, isso aí também é outro ponto que eu achei bem relevante trazer para vocês. Depois você tem a iluminação pública, né, que é o espaço da luminária ali, que é destinado a eles. E depois você tem os espaços dos cabos óticos. Eles consideram aqui 3 cabos óticos e 2 cabos metálicos, né? Se bem que hoje em dia está quase todos já óticos aí, né? Enfim, mas você vê que tem muito mais ocupantes do que o permitido aí, do que as alturas permitidas. E aí eles dão outros exemplos com outros tipos de poste que cruza com outros tipos de rede, né? Então tem vários exemplos aqui, né? Tem aqui o exemplo também quando tem o transformador, ó. Então você tem o transformador, você tem os cabos do transformador. Inclusive, eu não li aqui detalhado, mas em muitos casos é proibido colocar caixas onde tem o transformador. Aqui na minha cidade, aqui na Electro, eu tenho quase certeza que isso é proibido de fazer. Apesar de que a gente vê aqui na frente mesmo, tem transformador e tem várias caixas, mas se você for ler aqui na norma deles, deve estar especificando que isso não é permitido, né? Aqui tem o aterramento transformador. Aqui dando outro exemplo, como transformador também, é porque tem vários tipos de cabo de energia também deles, né? Beleza? Ó, também aqui outro exemplo, né? E aqui eles dão também as especificações da plaquetinha, né? Ó, no caso da energia, eles estão dando aqui, ó, tipo do cabo, então você tem que colocar lá que é um cabo de fibra ótica, tem que colocar o logo, o nome do provedor e um telefone para emergência. E aí eles especificam que o fundo deve ser amarelo, olha só. Então eles não aceitam plaquetinha de outras cores, apesar que você vai ver aqui, várias empresas são de outras cores, então já está fora do padrão. As letras devem ser na cor preta, a dimensão da plaquetinha, espessura, tem um mínimo ali de espessura, o material que ela deve ser, resistente à radiação ultravioleta, e os tamanhos da letra. Então tem toda uma especificação que deve ser seguida, né? E é importante você saber disso, tá? Aqui você tem aqui, ó, espaçamento para instalação de equipamentos do ocupante. Então, assim, tem muitos casos aí que o pessoal instala alguns equipamentos. Por exemplo, a Claro, né, que tem aí os seus cabos óticos, eles costumam instalar caixas, né, sua rede coaxial. Elas têm equipamentos que consomem energia, que estão ligados ali. Então, esse é o espaço feito para isso, tá? Em determinados postos, eles podem pedir essa ligação aí, né? Aqui ele está dando, ó, caixa de emenda ou reserva técnica em caixa subterrânea, como que é, ó. Inclusive, pouca gente eu vejo fazer isso daqui, né? O cara chegar com um cabo ótico, descer até lá embaixo, botar uma caixa subterrânea e depois subir, né? As grandes empresas costumam fazer isso, mas os provedores normalmente não fazem, né? É interessante porque facilita ali uma manutenção, né? Você tem ali, ó, caixa de emenda ou fibra ótica instalada no meio do vão, como é que é, né? Então, ó, você tem, tem aqui o exemplo, plaqueta de identificação, fio de espinar, caixa de emenda, né? Então, a caixa de emenda está aqui, cordoalha, enfim, né? Tem essas questões também de cordoalha, eu não li aqui detalhadamente, mas deve estar especificando hoje em dia, já não está podendo mais usar, a maioria dos concessionários, cordoalha de aço, né? Você tem que usar aqui aquelas cordoalhas de plástico lá, que não é nada muito seguro, né? Enfim, aqui também está dando exemplo de como instalar ali, né? Um TAR, que seria aqueles equipamentos da antiga rede de telefonia, por exemplo, né? Enfim, aterramento, né? Então, tem toda a questão do aterramento para quem tem equipamentos como, por exemplo, a Claro, como é que é o aterramento deles. A ligação aqui, ó, então a Claro, eles solicitam uma ligação para a concessionária, né? Então eles têm ali, né, um equipamento deles, ó, inversor de potência, o cabo para alimentação, a fonte deles e tal. Todo equipamento da Claro tem esse tipo de ligação aqui que usa energia elétrica, tá? Por aqui embaixo a gente tem algumas legendas falando do OptiLoop, da CTO, da caixa de emenda, da espinagem, né, do grupo de cabo ali, e é isso. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso aí que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Beleza? Então, fiquem atentos aí, vamos ter bastante regulamentação. Os links aí vão estar na descrição, né, tanto da notícia aí do canal Amigos da Telecom,
quanto da lei aqui da minha cidade, né? Para quem quiser ver o que, que as prefeituras estão aprontando já. Tem muita prefeitura que está pegando exemplo da outra e já fazendo. E também dessas normas técnicas aqui da concessionária da Neoenergia Electro aqui também, que é interessante trazer mais informação. Somente às vezes você quer começar a fazer projeto ou pensa em fazer um projeto, já ficar por dentro do que as concessionárias pedem. Claro que isso muda de uma concessionária para outra, então Neoenergia é uma coisa, sei lá, Coelba é outra, CPFL já vai ser outra, mas elas são um pouco parecidas, né? As normas ali são todas baseadas em normas técnicas, então não foge muito uma coisa da outra, beleza? Então é isso, espero ter gostado desse vídeo, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu!